Oi, pessoal, a gente está retornando para mais um episódio do Pimenta Filosófica. E nessa semana, eu acredito que o tema vai ser bem bacana e que as pessoas vão gostar. É um tema que está em alta ultimamente, mas só que, de certa forma, eu quis abordar ele de uma maneira totalmente descontraída e didática até. Uma maneira muito mais interessante que eu acredito que vocês vão gostar, como eu já enfatizei no começo. E também acredito que vai ser muito enriquecedor para quem não sabe sobre o tema, para quem não tem a mínima noção sobre elementos da nossa cultura que contribuem para esse tipo de causa, para esse tipo de movimento político, movimento social. Sem mais delongas, eu queria dizer que o episódio de hoje vai falar um pouco sobre a questão do ativismo social. A gente vai falar especificamente da luta antirracista e vamos falar um pouco também sobre o papel da arte nisso tudo, especificamente da música, mas não só da música, como qualquer outro tipo de movimento artístico que tenha feito parte desse movimento. E para essa conversa, hoje eu estou contando com a presença do DC Calmob, que é um jornalista, é um cantor, produtor musical e produtor audiovisual também. A conversa foi muito maneira, espero que vocês gostem, e é isso aí, pessoal. Roda a vinheta. Oi, pessoal, tá começando mais um episódio do Pimenta Filosófica, e hoje trazendo um pouco daquela pegada que eu prometi que estaria fazendo parte desse novo recomeço do programa. Eu tô trazendo isso mais vezes, essa pegada um pouco fora da academia, essa pegada um pouco fora dentro desses limiares, assim, sabe? Porque eu tava a fim de dar uma democratizada no conhecimento, mas sem perder a essência, sabe? Falar sobre um assunto, mas não falando diretamente dele, não aplicando conceito, ou qualquer coisa do tipo. Mas sem mais delongas, o tema de hoje vai ser um assunto que, assim, particularmente, atualmente é algo que está sendo discutido com muito fervor. E eu sou muito feliz por isso, porque eu acredito que esse assunto demorou um certo tempo para vir à tona, para entrar numa discussão e para entrar num debate sério, tal qual a gente viu recentemente no Roda Viva, o professor Silvio comentando, ou tal qual a gente vê nas redes sociais diversos artistas se manifestando em prol dessa causa, em prol dessa pauta. E essa pauta, ao mesmo tempo, é uma parada que, de certa forma, vai de encontro a mim, vai de encontro o Iago, bem no profundo, bem no particular, porque eu acredito que é um problema, assim, de certa forma, que não só me atinge, mas também atinge como boa parte da população brasileira. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre ativismo social, especificamente a gente vai falar um pouco da luta antirracista, e a gente vai falar um pouco sobre a associação da luta antirracista com a arte, especificamente com a música e suas ramificações, sabe? Seja incluindo qualquer tipo de produção cultural, audiovisual, etc. E para ter esse bate-papo hoje, eu tô contando com a presença do DC. DC, você poderia dar um salve pro pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todas as pessoas que estão ouvindo a gente aí pelo podcast. Não sei a hora que você está ouvindo isso, mas é isso. Vou estar aí para trocar essa ideia hoje com todos vocês. É um prazer. Oi, Iago, valeu mesmo por todo esse convite. Essa quarentena aí é bom ser convidado para trocar uma ideia de vez em quando, porque dentro do quarto o dia inteiro tá complicado. Com certeza. Mas sem enrolar, já partindo diretamente para o assunto, eu acho que seria muito interessante a gente começar nossa conversa falando um pouco sobre a questão, não especificamente dos movimentos sociais, enquanto que a gente entende hoje
quanto uma parada que a pessoa vai pra rua, que a pessoa veste uma camisa, que a pessoa faz uma passeata, ou algum tipo de manifestação em rede social, ou algum tipo de manifestação em algum espaço público também, que é algo muito comum da gente ver diversas intervenções, por exemplo, intervenções em praças simbólicas, como aqui em Volta Redonda, para quem está ouvindo, eu sou da cidade de Volta Redonda, a gente tem uma história muito grande aqui na cidade a respeito do movimento operário, da luta operária. É uma história muito longa que, sei lá, se algum dia alguém se interessar, eu abordo essa questão no canal, trago alguém que participou dessa luta. Mas, enfim, a gente vai falar um pouco sobre o pré-movimento social agora. Especificamente, eu queria abordar um pouco a questão de como as produções culturais que os negros fizeram foram apropriadas pelo branco. Acho que um grande exemplo disso é que a gente tem ciência atualmente, mas que, sei lá, até uns 20, uns 30 anos atrás, mais ou menos, as pessoas não tinham ciência, é que o blues e o rock não foram inventados por brancos, como as pessoas têm essa concepção. A gente pode falar que, especificamente, o blues foi inventado por uma mulher negra. Foi a criação de uma mulher negra, e o blues por si só, e o rock também, assim como diversos outros ritmos musicais, eles vieram enquanto algo que narrava o cotidiano do homem e da mulher negra. O cotidiano que por si só já era um cotidiano muito violento, um cotidiano muito sofrido, porque a gente está falando de algo que aconteceu em meados do século XX, meados do início do século XX, a gente está falando de 1910, 1920, 1930. E a gente está falando dos Estados Unidos também, que é um país por si só que é muito racista. Não é tão racista como o Brasil, que já tem um racismo extremamente violento, mas lá também o racismo é violento e é extremamente truculento, sabe? Eu acho que seria uma boa a gente começar falando por isso. O que você acha sobre isso? Bom, eu ouvi bastante aí do que você disse, eu tô até dando uma notada aqui para dar uma separada no que eu vou dizer, porque realmente as informações aí elas batem, tanto no que você disse em relação a toda essa movimentação que para significar a posição do jovem negro e até dos negros que não são tão jovens em todos esses espaços, enquanto meio que trazer de volta o que é nosso. Tanto numa questão de produção cultural, tanto numa questão de livre-arbítrio mesmo, de você estar num lugar onde você pode estar fazendo o que você quiser, visto que é um lugar público. E a gente tem que colocar na cabeça que o que se atrela isso à política é que só de você estar se movimentando ali, você está fazendo algo envolvendo cultura, envolvendo música, envolvendo exposição, envolvendo arte, você está fazendo um ato político. Sim. Ali no momento, entende? É um assunto que está bem latente aí, até na camada do rap, do movimento hip hop, mais do que nunca, justamente por ter sido um dos braços mais fortes em toda essa questão do George Floyd aí que aconteceu. A gente viu artistas tanto americanos quanto brasileiros aqui nas manifestações que aconteceram, apesar de eu estar até meio triste com isso, porque infelizmente o engajamento dessas manifestações aqui no Brasil, elas meio que desceram, saca? Porque é verdade. Não sei se deu para reparar, porque aconteceu o lance com o George Floyd, a gente conseguiu fazer uma movimentação aqui, mesmo que pequena, no meio da pandemia, e logo depois de alguns dias a gente continuou vendo vídeos de turbulência policial em tudo quanto é lugar. A gente não foi pra rua, não houve a mesma movimentação, e é triste, cara. Sim. Porque com toda a realidade, com tudo que a gente tem defendido, a gente não tem a consciência de ter essa continuidade quando o assunto é protestar, quando o assunto é botar o dedo na cara de maneira não artística, digamos assim, de maneira de botar o pé na rua com outro discurso, além do que a gente canta, além do que a gente produz. Mas, enfim, é um outro ponto, entendeu? É um ponto que toda essa galera que... Como é que eu vou dizer? Peraí que agora eu dou uma travadinha aí e você se ligou, né? Não, que é picote. Mas eu creio que tudo isso tem a ver com
a população que a gente está falando desde o início da conversa, que é quem tem essa necessidade de ressignificar os espaços e tem essa necessidade de estar ali fazendo o que tem para ser feito, que é apropriando e falando, ó, foi a gente que criou isso aqui, ainda mais em Volta Redonda, que é uma cidade que tem, como você mesmo disse, tem todo o passado metalúrgico aqui, da classe trabalhadora, e todo aquele episódio que aconteceu na época da ditadura aí, para você que não conhece, pesquisa, porque a história é meio longa, para contar agora vai ser meio complicado. Verdade. Mas o que vocês precisam saber é que o jovem periférico aqui da nossa cidade, ele necessita desse espaço para ter voz, saca? Porque é uma cidade pequena, o espaço aqui é reduzido, e quando você tem uma rua, você tem lugares onde tudo isso sempre foi manifestado, tanto pelas pessoas de periferia quanto as pessoas mais favorecidas, né? A prefeitura faz eventos nesses lugares todos, com papel passado e tudo, isso não quer dizer que a gente também não possa fazer. E só dar um salto aí desse assunto, você também falou o lance de como os negros ressignificam, aliás, como que os brancos fazem essa transição cultural aí, essa apropriação, né, como costumam dizer. Poxa, isso aí é bem complicado, os olhos da indústria, todos são voltados da raça branca, fazendo coisas que os negros já faziam há muito tempo, só que com uma nova roupagem, ali, com uma nova maquiagem, uma nova proposta. Você disse sobre o blues, né? Como ele falava sobre a realidade dos negros e como ele foi inventado pelos negros, até pela Sister Rosetta Tape, né? Isso. Pô, me amarro nos vídeos dela. Quando eu assisti assim pela primeira vez, eu tive essa descoberta, eu fiquei muito abismado, porque eu lembro de ter visto o vídeo dela pela primeira vez e ela tocava com uma guitarra, assim, uma SG, que eu não sabia que ela tinha sido inventada naqueles anos, nos anos 40, nos anos 50, eu achava que era uma guitarra mais moderna, e ela já estava tocando aquela guitarra aquele tempo, daquele jeito que ninguém nunca tinha ouvido, sabe, e inventou um estilo. O próprio nome, cara, blues, vem de tristeza, né? Sim, sim. E é uma música triste, é uma música que fala sobre amor, é uma música, amor, tipo, amor não correspondido, e todo aquele lance de, poxa, minha vida é super abastada, mas mesmo assim, abastada não, né? A minha vida é super complicada, eu tenho grandes problemas e tal, e eu tô aqui cantando mesmo assim, mesmo que também seja triste a minha melodia. E isso evoluiu pro rock, né, cara? Sim. Eu costumo conversar muito para as pessoas que o blues evoluiu pro rock e o jazz evoluiu pro rap, né, cara? Porque se eu ouvir os beats do rap aí até mais antigo, você vê muito sample de jazz. Você vê de blues também, né? Com certeza. Mas o andamento ali do jazz, ele é mais parecido com o rap do que o blues. Te interrompendo rapidinho, eu acho que isso aqui vai dar gancho para uma conversa muito boa para frente. Não sei se você sabe, mas acho que você provavelmente sabe, mas o blues e o rock americano, eles nasceram com uma grande influência do gospel, né, de certa forma. E o mais interessante disso tudo é você notar que, de certa maneira, o gospel nos Estados Unidos ele valoriza muito mais a cultura do negro do que o gospel aqui no Brasil, porque se você levar em consideração toda a performática ritualística de lá em relação à música, em relação à dança, em relação a diversos elementos, você vai ver que estão presentes coisas da cultura africana, de certo modo, coisa que a gente não vê aqui no Brasil, que a gente vê aqui no país é uma grande demonização e, de certa forma, é uma espécie de colonização do inconsciente aqui do brasileiro, porque você já vai e cria essa espécie de identidade que não é dele, uma identidade branca, e você cria uma certa imagem de que tudo aquilo que faz parte da cultura dele, tudo aquilo que faz parte da ancestralidade dele, é uma parada que ele tem que ter repulsa. E isso é interessante porque você consegue ver essa diferença tipo, cultural lá dos Estados Unidos aqui pro Brasil, sabe? Poxa, com certeza, cara. Se você ouvir qualquer música do Tupac e assistir, sei lá, cara, qualquer discurso de um pastor evangélico assim nos anos 80, nos anos 90, até hoje em dia mesmo, você vai notar como eles falam tipo extremamente igual, sabe? Porque a igreja evangélica ela moldou
diversos artistas, até no modo de dizer, de se posicionar nos Estados Unidos, por ser um lugar onde os negros dominam, sempre dominam e dominam até hoje. Uhum. Porque se você for parar para analisar a igreja evangélica nos Estados Unidos até hoje, a comunidade negra meio que tem esse domínio. Só que aqui no Brasil, como você mesmo disse, né, cara, eu acho que tem muito a ver por ser um espaço onde ele é monopolizado por diversas famílias muito ricas, e essas famílias são predominantemente brancas, movimentam muito negócio ali dentro. Uhum. Enfim, essa conversa aqui não era nem muito conveniente, mas assim, todo mundo sabe, saca? Tipo, tem esse apoio. E o modo como essa branquitude da igreja evangélica aqui no Brasil, ela dá uma retraída até na manifestação artística dos próprios negros ali dentro. Uhum. É bem complicado, porque você acaba mudando eles para, às vezes, outros estilos que não são tão identitários a ele. Eles acabam tendo ali uma repulsa contra o funk, contra o blues, contra o jazz, contra o próprio rap. E eu acho que é aí, cara, que entra o grande problema. Sim. Essa transição racial, digamos assim, dessa igreja protestante, a igreja evangélica aqui no Brasil, se você comparar nos Estados Unidos. Porque tem muita gente ali dentro, cara, que queria estar fazendo a tua arte, fazendo a tua música com mais liberdade, saca? Porque Com certeza. olha ali pra cor da pele e sabe que tem que falar de uma maneira e não de um modo como a igreja tá impondo, saca? Porque viu o exemplo a vida inteira de como se faz e sabe que pode estar dentro da palavra falando ali da mesma maneira, independente do gênero que tá cantando, saca? Acho que essa galera que a gente tem que valorizar lá dentro. Salve pro Filipinho, pro Riz e pro GC, se eles estiverem ouvindo essa parada. E pro Faraó também, que é uma rapaziada que faz um rap gospel aqui em Volta Redonda muito maneiro, e não é engessado, não é puxador de sardinha, é na sincera. Pô, isso que importa. Agora abordando um pouco essa questão, acho que indo mais um pouco a fundo em relação a essa questão que você falou sobre essa espécie de máscara que criam para os artistas negros, eu acho que isso dá para abranger esse assunto, digamos, para um lado muito mais pesado da coisa, não sei, de certa forma, se seria essa a palavra certa a falar. Oi? Não, pode falar, aproveita que vai passar da meia-noite daqui a pouquinho, pode falar que já tá tarde da noite, a gente pode tocar assunto pesado, fala tudo. Então, falando um pouco sobre a questão da violência policial, a gente vê, por exemplo, o samba e o hip hop por si só, enquanto agentes fortíssimos na propagação de notícias enquanto a violência que acontece nos morros e nas favelas. Por exemplo, se você pega o Bezerra da Silva, você vai ver que a discografia dele inteira é ele falando sobre como a abordagem policial é violenta, como existe uma hipocrisia em torno das pessoas que fazem uso de droga, mas querem criminalizar o negro que faz uso de droga. Por exemplo, uma pessoa branca faz uso de droga, mas entre eu e o negro, a pessoa que está mais errada é o negro. Por quê? Por causa disso e daquilo. E quando a gente está falando do rap também, a gente pode pegar, por exemplo, o Racionais. Racionais falou muito sobre a realidade do Capão Redondo. E a gente pode pegar também um grupo que atualmente acho que as pessoas não conhecem, mas ele fez muito sucesso na época, que é o 509E. Para quem tá ouvindo e não sabe a história do 509E, Dexter e o parceiro dele, que agora eu esqueci o nome, eles foram Afro-X. Isso, o Afro-X. O Dexter e o Afro-X, eles foram dois cantores, são na verdade que eles estão vivos, dois cantores de rap que começaram a trilhar a caminhada deles de dentro da cadeia. Eles gravaram um disco de dentro da cadeia e é muito interessante você perceber o grau político que a obra deles tem. Porque é muito louco você pensar que tem um cara de dentro da cadeia, um cara que grava dentro da cadeia, um cara que pede permissão pro guarda e pro diretor para sair, para ir pro estúdio gravar, falando mal da cadeia de dentro da cadeia, sabe? Eu tava até refletindo sobre isso esses dias atrás, conversando com a minha namorada, eu tava falando pra ela que isso foi uma parada muito arriscada, cara, se você parar pra pensar, mas a gente, olhando um pouco para trás, você vai ver que, por exemplo, a violência policial na década de 80, na década de 90, não era tão truculenta como está sendo agora. Agora está sendo algo extremamente escancarado. Tudo bem que a gente tá falando de um período que está saindo
da ditadura e tudo mais, tem muito resquício disso ainda, e naquela época tinha muito mais resquício do que tem hoje. Mas assim, se você levar em consideração como aquilo rolou e qual foi a importância disso para os movimentos sociais brasileiros, pô, é um soco na cara. Pô, com certeza, mano. Você tocou no assunto aí que é bom, que me leva até uma história. O lance do 509E que você falou, o grupo do Dex e do Afroex, gravaram do Carandiru. Uhum. E eu lembro que a primeira vez que eu tive notícia desses caras, assim, e fui procurar a história, eu lembro que eu vi um vídeo que foi meio que na época do 509E e tinha aquele programa do Serginho Grosman, não era o Altas Horas ainda. Uhum. Eu acho que era o programa livre que tinha no SBT, eu não lembro o programa dele, que ele convidou um delegado de polícia, tipo assim, um velho branco, devia ter uns 60 anos, foda da polícia de São Paulo, alta patente, o caramba, botou ele no palco e convidou o Dexter de dentro da cadeia. Ele tava, eu me recordo que ele estava dentro da cadeia e foi liberado para participar do programa. Meio que porque ele estava meio que em evidência por conta desse disco que ele gravou, deu uma rodada no Brasil na época, que eu fiquei sabendo. Uhum. Que sentou para ficar de frente com esse cara da polícia e ali eles meio que travaram uma discussão sobre como que a polícia é truculenta, como que eles veem o negro de periferia como um alvo mesmo, coisas de dentro da academia, que eles aprendem e tal, toda uma educação que rola ali dentro. Que eu lembro, velho, que na segunda pergunta assim, o policial falou uma parada pra ele respondeu, aí na segunda o polícia perguntou de novo, ele respondeu, aí na terceira o policial já tava, tipo assim, gritando com ele, tipo assim, perdendo completamente a noção, e ele, que eu lembro que eu era novo assistindo isso, vendo assim, pô, ele é um cara que tá preso, que já tá na cadeia, tipo assim, tem um policial que tá gozando das melhores coisas da vida, porque é um aposentado, tal, tá discutindo com um cara que tá preso em plena televisão, o cara tá tranquilo e o policial tá super exaltado. Eu falei assim, tem alguma coisa de muito errado nisso, saca? Porque os exemplos que a gente dá de quem que é um exemplo de decoro nessa posição, ali caiu por terra, sabe? Tipo, foi uma parada que eu vi e me botou pra pensar, saca? Na época, isso ainda. E a máxima é essa, né, cara? Você vive num lugar onde você tá à mercê da chegada da polícia para investigar, para saber o que tá acontecendo, para revistar os outros, principalmente numa periferia. No caso do Bezerra da Silva, você falou que ele mora na favela. A gente sabe, tipo, qual que é a construção dentro da sociedade que faz a favela ter o papel que ela tem, saca? Pra burguesia, pra galera mais agora eu vou usar a palavra certa, pra galera mais abastada, a galera que tem mais dinheiro, e coloca sempre o que tem de pior para vender, para fornecer aqui, pra galera vir comprar e se esbaldar, saca? Só que aí a polícia vindo fazer esse intermédio, eles acabam meio que sendo truculentos demais e toda aquela história que a gente tá cansado de saber. E eu acho que quando você tem artistas que se posicionam diante a isso, cara, você forma uma consciência crítica que um cidadão de periferia necessita, saca? Com certeza. É o que você falou, Racionais, mano, Bezerra da Silva, Marcelo D2. Tem até uns artistas, cara, que se você procurar a fundo na obra, artistas do próprio samba, do próprio rock mesmo, mas eu vou pegar mesmo no samba mesmo, porque esses sambistas, cara, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, cara, quando a gente vai citar, a gente esquece os nomes, saca? Sei. Não, tranquilo, cara, que isso? Cara, tudo quanto é sambista aí, carioca, paulista, que tem 1 milhão de CDs aí que a gente conhece. Se você olhar a fundo a discografia desses caras, com certeza eles vão ter 1 ou 2 músicas ali falando da relação deles com a polícia. Do fato deles serem artistas e toda vez estar convivendo com isso, porque eles moram em lugar que é quente, lugar que é difícil, que rola criminalidade. E eles têm que conviver com isso, com a truculência, com aquele olho de águia, assim, deles olhando pra você, ver se você tá errado, se tem alguma coisa. O famoso esculacho com morador, né? Sim, exatamente. Agora, falando um pouco sobre isso que você falou, a relação da polícia ser truculenta, é muito interessante você mostrar a história por um outro lado. Mas fazendo um comentário antes de partir para
para essa outra parte, esse coronel que você cita aí, eu esqueci o nome dele agora, mas eu tô lembrando que ele foi um dos diretores gerais, porque eu faço a mínima ideia de como é estruturada as patentes dentro do militarismo, isso não importa para mim. Mas ele foi um dos diretores gerais da rota e, assim, ele coordenou uma das operações mais violentas da rota, no que diz respeito à caça a travestis e à caça a negros, sabe? Eram os famosos rondões. Então, basicamente, ele agredia, prendia, torturava e fazia diversas outras coisas com travestis, com negros, com prostitutas, com crianças que moravam na rua, moradores de rua, etc. Principalmente em São Paulo. É muito interessante dar uma pesquisada depois sobre esse cara, que eu esqueci o nome dele agora, mas tem um documentário que fala sobre ele, que ele era um cara que, assim, ele tinha um número surpreendente de mortos dentro da corporação, e ele se gabava sobre isso, etc e tal. Mas, agora falando sobre um artista que eu, tipo assim, particularmente eu admiro muito, e de certo modo esse cara me influenciou e me influencia até hoje, no que diz respeito ao que eu quero dentro da psicologia, que é o MV Bill. Eu não sei se você já chegou a ver o documentário que ele lançou do Falcão Meninos do Tráfico, em que ele relata mais ou menos o cotidiano de como é a vida na favela dos traficantes. E assim, cara, aquilo foi um choque muito grande pra mim, porque eu assisti aquilo e eu falei, cara, não é possível que esse tipo de realidade existe. E assim, ele existe, as pessoas se calam em relação a isso. E o que é mais tocante nesse documentário é que quando ele finaliza, se eu não me engano, ele entrevistou cerca de 20 a 17 jovens, 18 por aí. Cara, mais ou menos uns 5, 6 jovens morreram nesse tempo que ele tava gravando. E assim, ele gravou em um mês, cara. Pensa, 6 vidas morreram enquanto ele tava gravando um documentário. É uma parada super forte e pesada, cara. Cara, eu sei que meio que sai meio que do panorama, até meio que do assunto, mas eu acho muito interessante até do Falcão esse documentário. Eu lembro até na época de como que deu pra gente ter uma dimensão do que é o MV Bill, né, cara? Porque ele é um dos caras do Rio de Janeiro que mais falou sobre a realidade do favelado e da truculência e de tudo que acontece em cima de uma favela, em cima de uma periferia, assim, que saiu pro mundo, assim mesmo. E o cara conseguiu subir na comunidade de alta patrimônio. E o cara conseguiu subir na comunidade com uma equipe para fazer uma filmagem de uma rapaziada que tinha confiança dele pela pessoa que ele era, saca? E, tipo, ele conseguiu mostrar pro mundo algo que o mundo tava precisando ouvir na época. Sim. Saca? Porque eu lembro que quando saiu também tava rolando um hypezinho com Cidade de Deus, aquela coisa, e essas produções brasileiras, elas estavam meio que na boca. E eu acho que foi de uma importância esse documentário, cara, pra a gente entender qual que é a realidade de uma pessoa que mora num lugar desse, saca, velho? Porque tem muita gente que acha que essa galera tem opção. Sim. Saca? Tem opção de fazer uma outra coisa, que essa galera faz isso porque gosta, saca? Eu não duvido que depois de um tempo ali no ofício você não acabe gostando de nada do que tá acontecendo ali, mas assim, se você pudesse ter um jeito de desviar esse caminho, você teria, mas infelizmente não é o que acontece. E assim, cara, a gente tem que ter, eu não digo nem empatia, tá ligado? A gente tem que ter meio que reconhecer meio que a dívida que a gente tem enquanto sociedade com essa rapaziada, saca? E os que podem, os que conseguem, os que sentem, podem expressar isso de alguma forma, seja cantando, seja fotografando, seja pintando, seja da melhor maneira que achar necessário, saca? Sim, do jeito que der, né? Com certeza. Tipo, é o que eu falei no começo. A gente vai falar especificamente sobre música, mas isso não quer dizer que a gente não vai abrir, tipo, outros leques de possibilidade pra gente conversar sobre qualquer tipo de produção cultural, cara. Porque a arte, por si só, ela abrange, assim, toda e qualquer atividade humana. Tudo que o ser humano faz é arte, assim, pelo menos na minha concepção, sabe? E falando um pouco de arte agora, acho que retomando um pouco do tema que a gente jogou no assunto,
Como é que você vê essa influência dos movimentos sociais americanos, da música americana, pra gente aqui que é brasileiro, cara? Tipo, você consegue enxergar uma influência forte e como é que você acha que o Brasil começou a produzir a sua própria cara a partir disso? Seja a sua cara na música ou a sua cara, tipo, nos movimentos sociais, sabe? Na militância, etc. Então, cara, período histórico realmente é meio complicado de pontuar, mas assim, cara, a gente sempre discute todo esse lance de rap brasileiro e arte brasileira, só que a gente sabe que é mais por uma construção de identidade do que para afirmar qualquer coisa de que a raiz é meio que nossa. Se a gente estiver falando sobre hip hop, por exemplo, que é uma cultura que veio de lá e qualquer tipo de tendência ou ideia ou conceito que parta do movimento de lá, ele vai influenciar aqui diretamente. Sim. Porque é assim que as coisas funcionam no mundo inteiro quando o assunto é hip hop, e é assim que se constrói, saca? Tipo, tá sempre em constante evolução, saca? Sempre em constante evolução, não adianta, e como desde sempre a maioria veio de lá, Sim. isso acaba acontecendo. E isso eu tô falando de qualquer outro estilo, saca? Enquanto arte também, cara, numa questão de arte visual, por exemplo, tem muito exemplo tanto nas artes plásticas quanto na fotografia, de grandes artistas que deram toda essa corrente pra gente, até chegar aqui numa identidade mais brasileira também, para que a gente conseguir produzir aqui nos discos de música, nas próprias galerias. E creio pra mim, cara, que é fundamental, ao mesmo tempo que todo esse esforço que a gente tem de colocar a nossa cara, de ter a nossa própria postura, de ter o nosso próprio discurso em tudo quanto é coisa, mesmo tendo uma referência americana, mesmo tendo uma referência da matriz, muito importante, porque não dá também pra gente simplesmente reciclar uma coisa, colocar aqui no Brasil e falar que a gente tá tendo movimento, sabe? Isso não é Com movimento. certeza. Movimento tem a ver com ideia circulando, tem a ver com movimento mesmo. Ideia circulando, eu meio que ia definir a coisa. Mas eu acho que tem muito a ver com isso. E a gente, mesmo que a gente não seja uma pessoa que tenha bastante atenção no que está acontecendo lá e que o tempo todo ter essa renovação, o tempo todo ter essa atualização, a gente vai acabar sendo atingido e vai acabar tendo o nosso tempo para aceitar ou para ter o nosso próprio raciocínio perante aquela coisa ali, entendeu? Não, entendi. Você falou um ponto interessante que eu ia tentar puxar lá na frente, mas eu acho que seria muito interessante trazer isso à tona agora, que é a questão da matriz, da origem. Eu acho muito interessante essa questão que atualmente, por exemplo, a gente pega o Thiago El-Ninho, que é um cantor aqui da região, cantor de Volta Redonda, que ele fala muito sobre a questão do empoderamento negro, e esse empoderamento negro vem através da questão da ancestralidade, da conexão com a sua raiz, toda aquela questão da diáspora e do Ubuntu, sabe? E eu queria saber um pouco mais do que você acha a respeito da relação que se tem das religiões de matriz africana com a música, sabe? Como é que você acha... Quer dizer, você acha se isso contribui... que isso contribui, de certa forma, para uma espécie de empoderamento, uma espécie de fortalecimento mesmo das pessoas, sabe? Em relação a serem o que elas são, em relação a assumir os traços negros e abandonar toda essa questão da máscara branca que existe em torno de um padrão social que as pessoas exigem que o negro tenha? Pô, absolutamente, mano. Absolutamente, porque eu acho, velho, que toda essa rapaziada que tem essa ancestralidade, tem essa identificação hereditária ou não com as religiões de matrizes africanas, elas precisam ressignificar o espaço dele em tudo quanto é lugar, cara. Seja na arte,
seja nos espaços públicos, para eles terem meio que sair desse buraco, colocaram eles, tipo assim, sempre achar que os caras estão envolvidos com, poxa, cara, sei lá, velho, feitiçaria ou umas coisas mais pesadas, assim, tudo fruto de ignorância, saca? E é tudo uma questão de que assim que você tem essa ressignificação, assim que você tem esse espaço dado para essa galera que é de direito deles, você consegue criar uma rapaziada que vai ter orgulho de falar, pô, aquilo ali é a galera que eu faço parte, saca? Tipo, é onde eu me encaixo, é o que me faz feliz, é o que me dá autoestima, é o que me dá força. Tem gente que acha isso através da religião, saca? E se a gente for olhar as pessoas que sofrem, velho, com toda essa intolerância, a gente vai ver essa galera no início da fila, não tem nem como. E apesar de eu não ser uma pessoa que é adepta ao candomblé, à Umbanda, apesar de não ser uma pessoa convertida ou adepta, toda vez que eu vejo algum artista que tem essa identidade, eu acho que é um chamariz a mais pra gente prestar uma atenção, saca? Pra gente dar uma atenção, porque é uma galera que tá tendo cada vez mais vez, saca? É o caso do próprio Thiago Ninho que você falou, o caso da Lued Luna, o rapaziada do Beat Bejaitec aqui de Volta Redonda também, que é uma galera que sempre abordou esses temas, e eu acho que é uma galera que merece, saca, o lugar que ela tá conquistando e que tem que aparecer cada vez mais, velho, com certeza. Eu acho que, de certa forma, você abordar esses temas em música é um chamariz não só por ser um tema diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir, mas também porque a pessoa demonstra, de certa forma, uma certa coragem, porque se você levar em consideração a crença popular e tudo aquilo que está em torno do senso comum, você vai ver que a tendência às pessoas demonizarem esse tipo de arte e boicotarem, de certa forma, muito entre aspas, é muito maior do que um artista que, sei lá, grava uma música falando sobre ostentação ou qualquer coisa do tipo, entende? O que não faz o menor sentido, se você parar pra pensar. Cara, é uma parada que eu fico revoltado, cara, porque é a mesma coisa que aconteceu com o reggae. Por exemplo, porque o reggae também é uma música feita por negros que também estão falando sobre religião, e são músicas que falam sobre amor, sobre fé e sobre força, e todas as pessoas rotulam como maconha, tá ligado? E é a mesma coisa com a rapaziada da Umbanda, que é uma galera que tá falando de amor, tá falando de fé, tá falando de força, e um monte de gente, algumas pessoas mais conservadoras estão falando que ou eles estão falando sobre magia, sei lá, magia negra e toda aquela coisa, ou eles estão falando de superioridade. E tão mesmo, e eles têm mais é que falar sobre isso. Com certeza. O modo como rebaixam eles aqui no Brasil é meio complicado, saca? Mas rotular ao estereótipo, sabe? Um estilo musical, principalmente um estilo que tá falando sobre Deus, saca, cara? E não numa perspectiva de pedir piedade o tempo inteiro, pedir perdão o tempo inteiro, saca? Tipo, claro que rola letras e frases que dizem sobre isso, mas não tem aquele caráter punitivo, saca? De sim. se eu tô fazendo merda e Deus vai me castigar, saca? Tipo, não tem muito isso. Tanto na galera que canta pra Umbanda e tanto na galera que canta pra Jah, saca? Que canta o reggae e tal. E é a ligação com o estereótipo, cara. Isso aí é extremamente complicado e é por isso que esses movimentos e essas manifestações elas não podem acabar, cara, porque reforça essa ideia de que toda a galera que faz esse tipo de coisa tá errada e a mensagem que tem que ser passada tá ali, saca? Não, com certeza, concordo plenamente com você sobre essa questão, e eu fico muito satisfeito quando eu vejo pessoas produzindo esse tipo de conteúdo, porque além de ser um diferencial em relação a tudo que é exposto no cenário musical brasileiro, de certa forma é uma pessoa negra falando sobre uma religião negra e, não obstante, ela está contribuindo, de certa forma, com conhecimento, porque ela está moldando ali uma crença popular que geralmente prega tudo o contrário daquilo que ela diz, ou seja, além de ela estar fazendo a arte dela, além dela estar se expressando, além dela estar demonstrando o amor que ela sente
pela religião, que por si só já é uma coisa muito bonita, ela tá mudando completamente o imaginário das pessoas, o que por si só já é algo que, assim, é digno de admiração em diversos níveis. Pô, com certeza, cara. Você pegar no cenário mais pop aí, igual a Isa, cara. A Isa fez aquela música Ginga ali, tipo, que é uma música que fala do rebolado e toda aquela coisa, mas ela tem a ver ele falando um pouco da Umbanda, e você vê, pô, mãe, vó católica cantando essa música pra caramba, tá ligado? Tanto como o som dela e várias outras músicas que tem diversas referências. E é uma galera que propaga essa ideia da melhor forma, sabe? De uma maneira mais leve, assim, pra uma galera que quer ter um som mais leve, que às vezes é um público de 40, 50 e poucos anos, até mais do que isso, saca? Uhum. E é muito importante, velho, tem que continuar. Eu achei muito interessante que você citou a Isa, e eu acho que isso abre gancho pra gente conversar sobre outras questões. Acho que uma delas é a gente falar um pouco sobre a questão do empoderamento da mulher negra. Tudo bem que eu sei que nós somos homens e, assim, acho que seria muito mais interessante trazer uma mulher negra para falar sobre isso. É algo que eu já estou deixando exposto aqui de antemão que eu vou fazer, mas eu queria saber a sua concepção a respeito do empoderamento da mulher negra, seja na questão da luta, na luta dos movimentos sociais, seja na questão da música. Tipo, como é que você enxerga a ascensão de mulheres negras dentro do cenário musical atualmente? Bom, primeiramente, para iniciar esse papo, eu só quero dizer aí que eu concordo contigo, saca? E é o lance do local de fala, né? Que tá muito latente, tá muito importante, mas eu acho que fazer um comentário sobre, eu acho que ele é necessário e não é tão, eu acho que não é tão descabido assim. Com certeza. Eu creio que, cara, desde o início aí que a gente tem contato com o rap, é muito difícil você ver uma mulher, saca? E ainda mais negra, saca? Uhum. E eu acho que todo esse estouro que tem acontecido, seja no mainstream, seja no underground, saca? Que hoje você vê diversas MCs, você vê DJs, você vê produtoras, cara, você vê mulheres em tudo quanto é lado, logicamente em espaços reduzidos, né? Afinal de contas, a luta delas, creio que seja muito difícil de parar, saca? Porque ainda é um mundo muito envolto aí na figura do homem, toda aquela coisa. Uhum. Mas o modo como elas estão ganhando isso na unha é legal de ver, saca? E você conseguir, mesmo que pouco, enxergar todo o merecimento disso, logicamente pelo fato de ser homem, dá aquela esperança, saca? É muito bom quando você conhece uma nova artista, você vê que é uma mulher negra e você vê que tá fazendo um trampo de respeito, tá falando coisas relevantes, está sendo peça importante do que elas estão tentando construir. Algo gratificante, cara. A gente vê a Isa, a gente vê a própria Carol Conká, já tem bastante tempo, Stephanie Drica Barbosa, tem mais umas meninas aí no underground também, como é o caso da Napru, o caso da Iris Orbelli. E eu queria muito ter mais nomes na ponta da minha língua para poder falar, mas meio que entra naquela velha conversa, né? Tá rolando uma batalha aí pra gente meio que entender, buscar e se prender mais a esse discurso. Mas sendo homem é complicado, mas a gente tem que entender que também é um espaço que tem que ser tomado e ele tem que ser ocupado mesmo, cara. Então, assim, é importante, é necessário e é importante e necessário. Acho que falando sobre essa questão de ocupar os espaços, mais uma vez trazendo à tona a discussão de ocupar os espaços públicos, acho que antes da gente chegar à pergunta inicial, seria muito interessante falar um pouco sobre, de certa forma, como a gente toma ciência da presença de intelectuais negros e de escritores negros e de artistas negros até muito tardiamente. Por exemplo, eu tô indo para o 4º período de psicologia, eu tô dentro de uma universidade federal. Não, na verdade, eu tô dentro de instituições federais desde os meus 15 anos, e eu posso falar para você que eu tive um professor negro
na minha vida toda. Pra você ter noção, eu sou uma pessoa que vai fazer 22 anos esse ano. E esse professor negro, ele nem era professor docente, ele foi um professor convidado para dar uma palestra. É muito louco você parar pra pensar e refletir sobre isso. E mais ainda é você prestar atenção a respeito dos intelectuais negros, principalmente intelectuais negros brasileiros, sobre como eles tardiamente vêm à tona e como eles tardiamente vêm ao nosso conhecimento. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas a gente tinha conversado um pouco antes que você gosta de psicanálise. A primeira psicanalista mulher brasileira foi uma psicanalista mulher negra e ela foi responsável por tirar a psicanálise de fora do ambiente médico, do ambiente do curso de formação de medicina e trazer ele para um lado muito mais desacademizado aqui no Brasil. O nome dela me foge à memória agora, mas eu acredito que isso não importa. Falando de outros intelectuais negros também, acho que a gente pode falar do Silvio, que é um intelectual negro que está em alta agora. A gente pode falar do Nelson Souza, ou Silva, se eu não me engano, que foi um importante professor de geografia do Rio de Janeiro. Ele debatia a questão sobre... muito mais pro lado da etnografia, e ele falava sobre como, de certa forma, os antropólogos sempre enxergavam os povos, abre aspas, primitivos, que necessariamente eram povos negros, de uma forma inferior, e ele quis mudar essa concepção. Ele foi muito importante também na questão da gente pensar uma demarcação de terras para indígenas, etc. E falando sobre isso, eu acho que eu quero chegar no ponto sobre a entrada do negro, a ascensão do negro, na verdade, por vias intelectuais. Eu queria saber o que você acha sobre isso e qual sei lá, a concepção que você tem a respeito dessa trajetória que algumas pessoas negras tomam para a vida. Pô, legal, mano. Muito bom ponto. Eu creio, cara, que, primeiro, esse lance que você falou de que você teve um professor negro, eu acho que muitas das pessoas, poucos podem ter essa experiência de ter tido alguns têm a experiência de não ter tido nenhum, só que todas as pessoas que tiveram experiência em ter professores negros, eles foram muito reduzidos aos professores brancos, sabe, reduzidos de maneira a ser 1, 2, 3, sei lá, 3 no máximo, vamos botar assim, mas... logicamente isso eu supondo, só que com histórias bem reais, assim, que a gente ouve o tempo inteiro. Com certeza. Mas tem toda aquela história, né, cara? A gente tá vivendo num tempo onde foram tomadas, até no início da década passada, né? Foram tomadas aí algumas medidas que puderam, por exemplo, facilitar a entrada do negro em instituições de ensino, e a gente pode ter mais carga de pessoas que puderam ter um ensino de um pouco mais qualidade, alguns conseguiram dar uma prosperada, saca? Não é maioria ainda, mas se a gente for comparar com os anos 90 e com os anos 80, com certeza a gente, agora em 2020, visto a tudo que está acontecendo, a gente já está conseguindo pelo menos ter uma mudança nisso. A gente está conseguindo ver cada vez mais pessoas em posições de evidência. Afinal de contas, a gente está agora numa geração onde está cada um criando o seu próprio conteúdo, saca, cara? Então, a gente está tendo uma circulação, uma rotatividade de informação e comunicação de intelectuais, criadores, comunicadores negros, assim, de uma maneira muito maior do que há outros tempos. E, cara, ver isso é fascinante, saca, mano? Não só no âmbito de intelectualidade mesmo, mas no âmbito de vida mesmo. A gente está vivendo numa geração onde a gente está vendo, tipo assim, um monte de criança gostando do fato de ser preta, tá ligado? Gostando dos traços que tem na pele, vendo que isso não é impedimento para você fazer nada que uma pessoa branca esteja fazendo. Sim. Saca? Você tem aquela concepção dentro de você que vai ser difícil, porque você se vê pouco, você nos lugares de evidência, nos lugares onde tem aquele brilhinho assim da coroa, né?
que geralmente não está ocupado por pessoas pretas, mas eu fico muito feliz que a gente está ressignificando isso, cara. Sim. Tanto em meios intelectuais, quanto em meios comportamentais e meios artísticos mesmo, né? Tá rolando toda uma ressignificação até do nosso espaço aqui dentro. E é maravilhoso, mano. É maravilhoso. Eu acho que tem um monte de gente, de avós, de pais hoje em dia que gostariam que tivesse acontecendo isso que está acontecendo na nossa geração, na geração deles. E eu acho que estão olhando pra gente com orgulho, sabe? Com certeza, cara, porque, tipo assim, se a gente for parar pra pensar, basicamente, agora citando um exemplo extremamente pessoal, eu conheço tem pessoas que dividem sala comigo, ou assim, amigos fora do ambiente acadêmico, que os caras possuem avós formados, avós que possuem técnico, avós que possuem graduação, e é muito doido pensar pra mim que, assim, eu sou uma das primeiras pessoas da minha família a estar dentro de uma instituição federal, sabe? Então isso, de certa forma, é algo que, assim, é surpreendente, sabe? E é algo que te leva a refletir sobre diversas coisas. Porque, de certa forma, é aquilo, né, cara? O material faz com que você pense e reflita a respeito daquilo. Então, assim, para eu pensar sobre a cultura negra, é preciso que algo de fora desperte em mim o desejo de pensar sobre essa cultura e o desejo de me adequar sobre essa cultura. Com essa cultura, no caso. E puxando um gancho nisso, eu queria saber mais ou menos a sua opinião sobre atividades dos movimentos sociais aqui em Volta Redonda, principalmente os movimentos sociais de rua, aqueles que levam a arte aqui para a cidade, sabe? Por exemplo, a roda cultural, os sarais de poesia, etc. Bom, então, esses movimentos eles acontecem aqui há muito tempo. Se a gente for falar de rap aqui em Volta Redonda, pelo que já me contaram aí, em 2018 eu fiz uma monografia sobre o cenário independente de rap aqui de Volta Redonda. Eu coletei algumas entrevistas e afirmando, assim, pelo que me contaram, logicamente, que as primeiras eclosões aí do movimento rap de Volta Redonda foram em 99 até 2001, assim, mais ou menos. Uhum. E desde então ele já acontecia, só que de uma maneira bem mais retraída, saca? A gente ainda não tinha essa rotatividade de informação igual tem hoje. A roda de rima, a roda cultural de Volta Redonda, que começou como roda de rima de Volta Redonda, ela começou em 2012. Uhum. E eu tô pra te falar que ela desencadeou, a roda cultural, ela desencadeou todos os outros movimentos de rua aqui em Volta Redonda que a gente pode citar, que foi a roda de rima, o Imbica, o baile de... Peraí, desculpa que eu vou fazer essa citação de novo, só um momento. A roda desencadeou alguns movimentos aqui, tanto de rua quanto nem tão de rua, saca? Às vezes era baile que acontecia, mas eram todos organizados por iniciativas independentes. O sarau de poesia, eu não lembro ao certo quando que ele foi trazido aqui para Volta Redonda, eu não lembro se foi 2015, 2016, eu não lembro ao certo, Mais ou mas menos foi um por aí. movimento que começou muito forte, que foi na Biblioteca Municipal ali, que é o mesmo local onde começou a roda de rima. Sim. Né? E essa foi as grandes matrizes assim para a criação de diversas pessoas envolvidas com arte, envolvidas com produção, envolvidas com iniciativas independentes para mostrar seu próprio conteúdo. Isso eu estou falando de cantores, de MCs, de DJs, dançarinos, bailarinos, grafiteiros, enfim, cara, fotógrafo, tudo quanto é camada da arte que pode ser expressa ali na roda de rima, no salão de poesia, nas festas que foram organizadas por iniciativa como setor, como a Corja, os coletivos de punk também, que é uma outra rapaziada aqui em Volta Redonda que acontece. E são vários movimentos que deram fruto para outros conforme eles foram acontecendo, que gerou aqui como é que eu vou dizer?
espécie de cenário, só que de uma maneira mais dispersa. Afinal de contas, a gente não está tendo mais essa rotatividade na rua, de ter esses movimentos assim, cara, desde 2018. Mais ou menos. 2018 aí que, mais ou menos aí que a gente não vê a roda de rima com bastante movimento, bastante vontade de acontecer, e a gente também não pode jogar isso só no colo dos MCs e dos organizadores, saca? A gente tá passando, e não tô falando só da roda, tô falando de qualquer outra iniciativa que possa ser feita na rua, porque a gente tá passando por alguns períodos sombrios aí em relação à política, em relação ao controle social, e Com certeza. tá cada vez mais complicado de você querer fazer um movimento de rua, de modo que tá desanimador, cara. Tá cada vez mais complicado de você querer organizar algo do tipo sem qualquer tipo de represária. E, enfim, seria um motivo pelo qual não está acontecendo, fora, logicamente, a pandemia. Com certeza. E tudo isso que a gente está passando. Senão, provavelmente algo teria sido feito. Mas entre devia estar acontecendo mais e o que poderia acontecer, a gente não pode de jeito nenhum negar toda a importância desses movimentos para tudo que está acontecendo aqui. Se existem pessoas que hoje em dia pensam profissionalmente em trabalhar sua arte, tem a ver com o que esses movimentos fizeram, saca? Porque foi meio que um chamariz para as pessoas ali que tinham vontade de criar alguma coisa, e deu certo, cara, deu certo. Eu vou te falar que tem muita gente aqui na cidade que hoje em dia tem um conteúdo esplêndido, que conseguiu fazer trabalhos para fora daqui, saca? Saíram dali, saca? Saíram desses movimentos, Roda de Rima, Bica, Vale da Corja, Toca do Aricó. Pô, é muito lugar, cara. É muito lugar. Essa cidade tem bastante história quando o assunto é movimentação independente, underground, enfim, é um livro aberto. O mais interessante sobre isso também que você citou é não só o fato da pessoa poder trabalhar com aquilo que ela gosta, o que já por si só já é algo prazeroso, é o fato também que, de certa forma, isso contribuiu de uma maneira social surpreendente. Se você parar para pensar, eu conheço algumas pessoas assim que eram envolvidos com o mundo do crime, com tráfico, a criminalidade, etc. E abandonaram essa vida graças a projetos como a Roda de Rima, por exemplo. É muito interessante a gente falar isso porque é algo transformador, cara. Cara, quando a gente começou a ver que a rapaziada tava descendo pra ir pra roda, a gente sabia que tinha uma parada maneira acontecendo, só que isso era desde a época que não tinha som. Só que colava uma galera pra fazer funk, que colava uma galera pra fazer umas rimas ali mais arriscadas, até que essa galera começou a colar direto, fazer freestyle, e aí a roda foi crescendo, foi chegando cada vez mais pessoas, e sempre quando elas falavam de onde elas vinham, de onde elas vieram, que a gente sabia que era uma periferia, e começava a abrir a boca e contar as histórias, a gente ficava bem chocado, sabe? Saber que a gente envolvida, que tá ali, não, às vezes não cantando, às vezes tipo assim, curtindo na boa. Tipo, mano, eu quero ouvir um rap, tem uma galera improvisando, fazendo um bagulho maneiro, eu quero ficar aqui sentado, vendo, tomando um gelo, só assistindo mesmo. Fora os que iam rimar, fazer beatbox, fazer o que tinha pra fazer, e ficaram lá anos e anos e anos rimando, sendo frequentadores e meio que largando essa vida, saca? Porque tinha muita gente ali que precisava disso, saca? Como a gente mesmo falou no início, é uma galera que não tinha muita oportunidade, mas viu ali através da arte uma maneira de se libertar, saca? Não que muitos deles tenham saído 100% dessa vida também, porque a gente não pode viver essa parada, saca? Porque pra você sair 100% dessa vida só com rap, você tem que estar muito estourado na coisa, saca? Mas foram coisas que aconteceram, né, cara? Momentos e pessoas que com certeza tiveram uma mudança de visão pelo período que tiveram nesses movimentos, e algo que traz bastante orgulho, cara. Traz bastante orgulho para todo mundo que está envolvido direto e indiretamente ali na roda, porque com o microfone aberto ali a galera ouviu muita história, ouviu muita palavra de gente ali que estava precisando falar em público, que estava sentindo, saca?
De certa forma, esse espaço que foi aberto para as pessoas poderem se apresentar, ou o espaço que foi aberto pelo simples fato da pessoa poder sair do lugar onde ela convive 24 horas por dia com as pessoas, com a criminalidade e com tantas coisas que a gente já citou aqui, por exemplo, como a violência policial, só o fato de se abrir um espaço onde ela consiga sair desse ambiente e vir para esse espaço e poder se sentir à vontade, a tal ponto dela estar curtindo, dela estar trocando uma ideia, eu acredito que vai muito de encontro com aquilo que a gente estava conversando no começo, a respeito do fato de que a música, não especificamente a música, mas a arte por si só, ela já é uma posição política. E essa posição política, ela não é uma política assim convencional que a gente está acostumado, dessa polarização esquerda-direita. Mas eu acredito que ela seja uma política que possa propiciar momentos de alegria, momentos de prazer para as pessoas que já convivem com um cotidiano muito violento e que por si só já são pessoas que, sei lá, estão extremamente atordoadas, sejam com problemas relacionados à questão financeira ou com o estilo de vida que elas levam, que por si só já é uma parada extremamente nociva, né? Falando que o tráfico não é uma parada boa nem de longe, nunca vai ser. E aquela coisa, né, com essa discussão de ato político e a galera da roda, você vê, né, cara, chegou um período ali na roda de rima, que foi 2016, 2017, que a gente via um monte dos MCs que estavam ali batalhando e fazendo toda aquela coisa de ser rapper, fazendo toda aquela... dando moral pro nosso movimento, aprendendo mais sobre a arte e tal. Depois de um tempo, eles entraram numa iniciativa de fazer a própria roda de rima no bairro deles, saca? Foi na hora que a gente começou a ver a roda de rima do Santo Agostinho, roda de rima do Retiro, roda de rima da Califórnia, vários lugares aqui de Volta Redonda que tinham sua própria roda de rima, sem ser a roda de Volta Redonda mesmo, que era no centro da cidade. E olha o tamanho desse ato político, sabe? Eles a galera levando a arte para se comunicar, para falar o que eles estão sentindo, o que eles estão reivindicando e tudo que eles precisam falar ali pro próprio bairro deles, saca? Isso é política, porque não tem um moleque que anda num bairro desse, que tem um vizinho que vai sair ali para ver uma aglomeração, uma coisa, vai ver uma roda de rima, vai algum moleque desse falando, não vai sentir o que ele tá falando, saca? É uma pessoa, um vizinho dele, é uma pessoa que tá ali do lado, sabe? Então, não, pode falar. Não, enfim, eu acho que tem esse caráter político dentro dessas movimentações e precisa ser feito, cara. Não, com certeza. É exatamente isso que você disse agora em relação à pessoa da própria comunidade se ver representada num jovem ali. Além disso, de certa forma, restituir uma esperança que há muito tempo as pessoas já abandonaram, isso de certa forma também é um processo de transferência, né? E a gente sabe muito bem que a partir dessa transferência, acho que muitas coisas podem ser feitas e, sei lá, isso de certa forma me alegra bastante. As pessoas façam roda de rima em tudo quanto é lugar. É a mensagem do podcast. Exatamente. E eu acho que com essa mensagem a gente consegue chegar ao fim. Antes de mais nada, eu queria dizer que o espaço agora é aberto para você. Se você quiser fazer uma divulgação ou qualquer coisa, pode falar. O espaço é seu agora. Então, rapaziada, seja lá quem você for, que tá me ouvindo, que tá ouvindo o Iago também, aqui no Pimenta Filosófica, muito obrigado pela oportunidade de estar dividindo o seu dia comigo, demorou o seu dia com a gente, para trocar essa ideia. Quem quiser me achar aí nas redes sociais é @Dragão Crioulo, sem acento, sem nada, tudo junto. E no Spotify e no YouTube, DC Calmob. Calmob é a banca que eu represento, a rapaziada que faz um som comigo. A gente faz bastante trabalho artístico para você que gosta de uma arte e tal, aquelas coisas. E você pode achar a gente no YouTube. E você pode achar no Spotify, você pode achar no Deezer também, em todas as outras plataformas digitais, demorou DC Calmob. E é isso, muito obrigado aí pelo espaço, pelo carinho, pela ideia, e é desse jeito.
É isso aí, pessoal. Eu queria dizer que eu vou estar deixando todos os links aqui na descrição do perfil no Spotify, no YouTube, no Deezer. Também vou estar deixando o user dele do Instagram. E eu acho que você esqueceu de falar também que você é produtor audiovisual, né? Então, se alguém quiser contratar seu trampo relacionado a isso, é só entrar em contato, certo? Fotografia, filmagem, vem na direção, pode falar com a gente, ok? Qualquer serviço, fala com a gente essa proposta que a gente pode desenrolar qualquer coisa, ok? É isso aí, pessoal. Mais uma vez falando, vou estar deixando aqui todas as informações na descrição. A gente está encerrando mais um episódio por aqui. Eu queria agradecer imensamente você por essa conversa, porque assim, eu acredito que foi um bate-papo muito bacana, fluiu de uma forma que eu não esperava, e assim, foi uma troca de informação sensacional, cara. Eu espero ter a oportunidade de estar te chamando mais vezes para estar participando aqui, porque assim, foi muito boa a nossa conversa, apesar de ter rolado aqueles imprevistos da gente ter achado que ia participar mais uma pessoa, mas assim, sei lá, fluiu da forma que tinha que fluir e ficou muito bom. E era isso que eu queria dizer. É isso. Exatamente. Pessoal, obrigado aí mais uma vez. Só para finalizar, obrigado aí mais uma vez, ok? Espero que esse assunto aí ele possa ser cravado numa mesa de boteco aí também, né? Vamos acabar essa pandemia, porque ninguém aguenta mais, ok? Mas, mais uma vez, aí, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Semana que vem, ou talvez na próxima, não sei, a gente vai estar retornando para mais um episódio. Eu acho que provavelmente eu vou falar alguma coisa relacionada à arte também. Mas é isso aí, pessoal. Valeu, tchau, tchau, fui. Quem caiu ainda falou, insisto. Valor que trago e não tem nada a ver com vício. Não se mete nisso, somos alvos, atenção no míssil. Tu diz que vai fechar na hora H, tu dá sumiço. Sou H.aço, VR, pele aço misto. Embarco no divisa, uns trocados sem vista, uns bolados sem vista, perdidos na neblina. Inverno tibetano, de perto de certo plano. Dera ascensão pra tirano, vendado, não enxergo o dano. Executando novos passos ao lado, sou náufrago, cheguei a nado. Lembrei do magro quando o barco afundou. Nem vou lembrar quem ficou, mas olha o que virou, foco no trabalho. Treta com calendário, sem ser retardatário. No mais tardar é caro, então se antecipe. A paz, glória, antes crise. Sou Lambertini, lutador, aos poucos prosperou. Acima o valor, senhor. Vindo da cor do pôr do sol, oriental suburbano. Do caos urbano, de binóculo no céu de ópio. Caçol no canto, se eu tropeçar, me derramar será pro santo. Será possível, quando voltar será impassível. Nascido pra elevar o nível, labuta pra aperfeiçoar, ainda levar o níquel. Voar de dirigível, Vicky Robert Plant, tô indo pro céu de escada, pisando mais pra sentir a estrada. Então, por amor, 2, pelo compromisso, 3. Quando meu fusco busco lucidez, nem sempre quem errou vai enxergar o que fez. Que nos resta é viver e agradecer. Manda se fuder se preciso for. Quero amor antes de mais nada. Às vezes é bom variar um pouco. Chama ardente, explode quente, tô com a mente na batalha. Muito ocupada desviando do soco do One Punch Man. Olha a cidade igual Watchmen, tipo Speed devo a ninguém. Falta vintém, tô vivão, não importa o que dizem. Tô vivão, não importa o que dizem.